Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. E aqui estamos nós para estudar mais um pouquinho de matemática. Eu não sei se você está estudando por sua própria conta para fazer uma prova na sua escola, se você é um adulto, um adolescente ou uma criança que está estudando matemática. Não importa a sua idade, nossa intenção aqui é ajudar todo mundo e a gente aprender matemática junto. De repente você está estudando porque uma criança mora com você, você é pai, mãe, tio, tia, avô, avó, tem um enteado, uma enteada, e a gente quer ajudar todo mundo e todo mundo vai evoluir junto, que a educação do nosso país precisa, e o nosso interesse é colaborar com a educação do nosso país, com a sua educação, com o seu conhecimento, para você ter mais facilidade com matemática no dia a dia. Então a gente quer tirar o medo da matemática. Não se esquece daquele pacotão de deixar o seu like, não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar esse vídeo. E hoje nós vamos então aprender a fazer conta de dividir. Conta de dividir a gente já viu. Conta de mais, conta de menos e conta de vezes. E eu vou deixar nos cards no final desse vídeo para você, se você ainda tem dúvida em conta de adição, né? Conta de mais, conta de menos, conta de vezes, você pega lá no finalzinho do nosso vídeo. E eu trouxe aqui hoje vários exemplos para a gente estudar de contas de divisão, que geralmente dá um pouquinho mais de medo nas pessoas, mas hoje a gente vai perder esse medo. Então, vamos começar aqui com 243 dividido por 9. Como é que a gente vai fazer isso, né? Lembrando que os sinais da divisão a gente pode ter tanto esses dois pontinhos, como eu coloquei, como podemos ter esse sinalzinho aqui, como podemos ter uma barra. Tudo isso aqui é a mesma coisa. Então, se você vir 243 dividido por 9 é a mesma coisa que 243 dividido por 9 e é a mesma coisa que 243 dividido por 9. Então, a divisão ela tem três símbolos e os três vão servir, tá bom? Então, vamos lá. 243 dividido por 9. Como é que a gente faz divisão? Nós já vimos um método para fazer soma, vimos um método para subtração e agora vimos um método para multiplicação, agora vamos ver um método para divisão. Como é que a gente faz a divisão? Primeiro a gente escreve os números, né? O que acontece? Na divisão, esses números também têm nome. Ó. Esse aqui é o dividendo, esse aqui é o divisor, aqui vai aparecer o quociente e aqui vai aparecer o resto, se houver, tá bom? Se houver, nem sempre tem resto, mas sempre vai ter, então, dividendo, divisor e quociente. O resto ele pode ser zero, ou ele pode ser um número diferente de zero, se sobrar alguma coisa. Então, vou apagar aqui para não ficar bagunçado, tá bom? Então, aqui no nosso caso, o dividendo é o 243, o divisor é o 9. E aí, como é que a gente começa a fazer a nossa divisão? Diferente do que a gente viu na adição, na subtração, na divisão a gente começa pelo número da esquerda. Então, na soma e na subtração e na multiplicação, a gente sempre começou da direita, indo para a esquerda. Veja nossos vídeos anteriores para você entender do que eu estou falando. Agora, na divisão, a gente vai começar da esquerda. Vamos começar aqui pelo 2, pelo maior. Aí a gente faz aquela coisinha, né, que a gente chama de abaixar. A gente abaixa o 2. Abaixar é colocar essa vírgulazinha em cima do 2. Aí a gente tenta dividir o 2 pelo 9. 2 dá para dividir por 9? Não dá, 9 é maior do que 2. Se não dá para dividir 2 por 9, o que a gente faz? Em vez da gente abaixar o 2, a gente já abaixa o 24. E eu estou falando abaixar, você pode pensar, pô, abaixar significa pegar o 24 e botar para baixo. Você até está certo, mas não precisa. Como a gente está fazendo a primeira parte dessa divisão, a gente só fala abaixar, mas não abaixa nada. Só coloca a vírgulazinha ali em cima, tá bom? Então faz 24 dividido por 9. Aí você tem que se perguntar assim, quanto é 24 dividido por 9? Você tem que pensar quantas vezes o 9 cabe dentro do 24. 9 vezes 1, 9 vezes 2 dá 18. 9 vezes 3 dá 27. Opa, 27 já passou do 24. Então, 9 não cabe 3 vezes dentro do 24, não, mas cabe 2. Aí você vai pegar o maior número. 9 cabe uma vez? Cabe. Mas cabe 2? Cabe. Então, você pega o maior número de vezes que 9 cabe dentro do 24 e esse vai ser
o seu número que você vai colocar aqui, ó, vai ser o 2, ó. Porque 9 cabe 2 vezes dentro de 24. Então, 2 vezes 9, 18. A gente acabou de ver. Mas a conta foi perfeita. 2 vezes 9 não dá 24, dá 18. Então, sobram. Sobra quanto? Sobra 24 menos 18. 24 menos 18. Então, olha só. Olha aqui, ó. O 18 a gente coloca aqui e faz o menos. 24 menos 18. 24 menos 18 dá quanto? Dá 6. Beleza. Agora sim, ó, a gente vai abaixar o 3, o número que sobrou lá. Agora a gente vai abaixar o 3. E esse 3, ele vai baixar para cá? Não. Ele vai ficar do lado que sobrou, ó, do 6 que sobrou. Esse 3, ele vai vir para cá. E agora eu não vou fazer 3 dividido por 9, não. Eu vou fazer 63 dividido por 9. 63 dividido por 9, eu sei que vai dar 7. 9 vezes 7, 63. E sobra 0, porque a conta agora é exata. Então, eu sei que 243 dividido por 9 dá 27, exatamente 27, e resto 0. Então, assim, o que é muito importante da divisão? É a gente perceber que a divisão ela está muito relacionada com a multiplicação. A gente vai sempre precisar ver, através da multiplicação, quantas vezes o número, que é o meu divisor, cabe dentro do meu dividendo. A gente teve que ver quantas vezes o 9 cabia dentro do 24. Então, a divisão ela sempre vai requerer o auxílio da multiplicação. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo que vai ficando mais claro. Olha só, tudo é prática. Esse exemplo que a gente acabou de fazer, você vai repetir ele sozinho para você fixar, tá bom? Sem medo. Vamos lá. Aí, se você não conseguir, você volta. É assim que se estuda. Você tenta fazer sozinho. Se você não conseguir, você volta, vê como é que eu fiz e faz junto. Aí depois você tenta de novo fazer sozinho até você acertar fazendo sozinho, tá bom? Então vamos fazer agora. 183 dividido por 12. Aí é aquilo que eu falei. De novo, então, né? Lá na soma, na subtração e na multiplicação, a gente começava pela direita. Aqui na divisão, a gente começa pela esquerda. E a gente sempre tenta abaixar um número mais à esquerda. Vamos abaixar um 1. Quando a gente fala em abaixar, e a gente está no primeiro número, a gente não abaixa nada. A gente só coloca a vírgulazinha aqui em cima e diz que abaixou, tá bom? Aí a gente tenta 1 dividido por 12. Dá para dividir 1 por 12? Não, porque 12 é maior que 1. Aí o que eu faço? Em vez de eu abaixar o 1, eu abaixo o 18. Tá bom, 18 é maior que 12, então agora já dá para fazer. 18 dividido por 12 dá quanto? Aí é o que eu acabei de falar, ó. A gente tem que ver, ó. 12 vezes 1 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Opa, já passou de 18. 24 já passa de 18. Então, o 12 ele só cabe uma vez. O 12 ele só cabe uma vez dentro do 18. Então, aqui vai dar 1. 1 vezes 12, 12. Aí a gente vai fazer aquela continha de menos que a gente fez no exemplo anterior. 1 vezes 12, 12. Aí a gente vai trazer para cá, vai colocar o sinalzinho de menos. E vamos fazer 18 menos 12 para ver qual é o resto, quanto sobrou. Então, 18 menos 12 dá 6. Beleza, ficou 6 aqui. E agora eu vou abaixar o 3. E o 3 ele não cai aqui não. O 3 ele cai do lado do 6 que a gente acabou de calcular. 63 dividido por 12. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 63? É essa a pergunta que você tem que fazer. Vamos continuar aqui, ó. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. Veja só, 72 já passou de 63. Então, 12 só cabe 5 vezes dentro do 60. Por quê? Porque 12 vezes 5 dá 60. Então, 63 dividido por 12 vai dar quanto? Vai dar 5. Vamos repetir? Veja aqui.
12 vezes 5 dá 60. 12 vezes 6 já dá 72. 72 já é maior que 63. Então, já passou de 63. Então, 12 só cabe 5 vezes dentro do 63. Porque 6 vezes já está lá no 72. Então, 12 só cabe 5 vezes dentro do 63. Então, como é que vai ficar? 63 dividido por 12 vai dar 5. Porque 12 cabe 5 vezes dentro do 63. Só que 5 vezes 12 dá 60. Aí a gente vai fazer a subtração de novo. Ó. 60. Para a gente achar o resto. 63 menos 60 dá 3. Então sobram 3. Tem mais algum número para baixar? Não tem mais nenhum número para baixar. Então esse 3 aqui ele vai sobrar mesmo. Ele é o resto. Então eu posso dizer que 183 é a mesma coisa que 12 vezes 15 mais 3. Ou seja, o quociente é 15, o resultado, o quociente é 15 nessa divisão, mas sobram 3. Não é uma divisão exata. Tá bom? Então é uma divisão que deixa resto. Então 183 por 12 dá 15, com o resto 3. E veja que, de novo, a gente precisou se socorrer da multiplicação e também da subtração. Então, para fazer conta de dividir, a gente vai precisar se socorrer dessas outras operações para conseguir chegar na resposta certa. Mas você seguindo esse passo a passo, não tem erro. Aqui, de novo, o que eu te recomendo? Que você pause o vídeo, tente fazer sozinho. Se ficar com dúvida, você volta aqui, vê de novo como é que a gente fez e você repete isso várias vezes, porque aí você não vai ter mais dúvida. Então, quando é que a divisão se encerra? Quando não tem mais nenhum número para baixar. Não tinha mais nenhum número para baixar para botar junto desse 3 aqui. Então, nesse momento, se encerra e esse 3 sobra mesmo. É o resto da divisão. E aí, a relação fundamental da divisão, na verdade, a gente acabou de ver. O que é a relação fundamental da divisão? Ela já está dita aqui, ó. Já demos uma prévia dela. Olha só, o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Essa daqui é a relação fundamental da divisão. Dividendo, no caso, 183, ele é igual ao divisor 12 vezes o quociente 15 mais o resto. Vamos fazer para ver se dá certo? Vamos fazer 12 vezes 15? Olha, 12 vezes 15. 5 vezes 2, 10. E vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Agora, 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Então, vai dar 0 com nada dá 0. 6 com 2 dá 8. E 1 com 1. 1 com nada dá 1. Mais 3, soma esse 3 aqui, né? Soma esse 3 e temos 183. Então veja que realmente 183 é a mesma coisa que 12 vezes 15 mais 3. Então o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Esse é igual esse vezes esse mais esse. Essa é a relação fundamental da divisão. Vamos ver aqui nesse outro exemplo. Vamos fazer 48 dividido por 3. Vou abaixar primeiro 4. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. 3. 4 menos 3, 1. E agora eu abaixo 8. Abaixo 8. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 menos 18, 0. Então, eu sei que 48 dividido por 3 dá 16. Na relação que a gente acabou de ver, na relação fundamental, o que a gente sabe? Que 48 é igual a 3 vezes 16 mais 0. Ou seja, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais
o resto. Essa é a relação fundamental da divisão. Vamos fazer essa daqui agora, ó. 50 dividido por 3. 50 dividido por 3. Primeiro eu abaixo 5. 5 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3, né? Então, coloco o 3 aqui, faço a subtração. 5 menos 3, 2. Sobraram 2. Agora eu abaixo 0. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3 vai dar 18. Eu coloco 18 aqui. Faço nova subtração. 20 menos 18, 2. Então, aqui dá resto 2, porque eu não tenho mais nenhum número para abaixar. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 50 é igual a 3 vezes 16 mais 2, que é a relação fundamental da divisão. 3 vezes 16, 48. Mais 2, 50. Então, funciona. E eu vou dizer, então, que 50 dividido por 3 dá 16 e dá resto 2. Então, o quociente é 16 e o resto é 2. Tá bom? Com isso, então, a gente encerra a nossa aulinha de divisão. Nós vimos, então, as 4 propriedades, as 4 operações fundamentais. Vimos a adição, vimos a subtração, a multiplicação e a divisão. A divisão é a que acaba precisando do auxílio da multiplicação e da subtração. Se você tiver gostado do vídeo, não esquece de clicar no like, não esquece de se inscrever, de compartilhar e não esquece de escrever qualquer dúvida. Se você estiver precisando de mais exemplos, de um reforço em alguma matéria, coloca aqui nos comentários que a gente vai providenciar e a gente vai estudar junto, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.